Olá, olá a todos. Oi, Raquel. Ai, queria saber se estavam conseguindo me ouvir. Boa noite, Raquel, Camila, Fernanda. Vejo vários nomes reconhecidos aqui do Step by Step, André, a Mônica, que legal. Irenildo, sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Também quem está acompanhando pelo YouTube também. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Pedro. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Terek. Muito boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre a prova objetiva de língua inglesa, tirando dúvidas de vocês a respeito da prova objetiva de língua inglesa. Quero agradecer muito o convite do Marcelo Bolzan, o convite do IDEG. Quero agradecer também todo o apoio da equipe do IDEG para que esse plantão de dúvidas acontecesse. Então, estou muito contente mesmo. Espero que a gente possa fazer uma sessão de plantão de dúvidas bastante agradável e proveitosa para todos vocês. Nessa sessão, na verdade, o objetivo mesmo é tirar dúvidas que vocês possam ter para essa prova que vai acontecer no domingo, a prova objetiva mesmo de língua inglesa. Alguns candidatos enviaram dúvidas pela caixinha no Stories, né, do perfil do IDEG, e vocês também podem fazer perguntas, ou aqui pelo ligar o microfone de vocês e fazer a pergunta aqui ao vivo, ou colocar uma pergunta no chat aqui no Zoom, ou até mesmo quem estiver acompanhando via YouTube pode colocar também, digitar a sua dúvida, a sua pergunta, que eu comento aqui ao longo desse plantão de dúvidas. Então, estou a postos e estou à disposição. Se alguém quiser fazer qualquer intervenção, não tem problema nenhum. Esse é um bate-papo bem descontraído. É só realmente abrir o microfone de vocês, se vocês quiserem falar, ou digitar na caixinha de dúvidas. Se alguém quiser colocar uma primeira dúvida aqui para eu comentar, pode ficar à vontade. Bom, eu vou aproveitar enquanto o pessoal provavelmente está ou digitando ou formulando as suas dúvidas. Eu já vou comentando aquilo que me foi enviado antes, né, de fato a gente começar aqui, que foram algumas dúvidas que foram enviadas lá pelos stories do IDEG. Uma primeira dúvida que eu acho que é muito relevante a gente comentar aqui nesse plantão de dúvidas de hoje é o que estudar, né, em termos de língua inglesa, para esse TPS, né? Eu continuo chamando de TPS, não tem jeito, para essa prova objetiva, né, que vai acontecer agora no domingo. O que estudar de inglês nesse pouco tempo, nesses poucos dias, né, que nos separam da prova objetiva de língua inglesa? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, né? E agora, então, com as datas, com a data mantida e as próximas datas marcadas, eu também tenho recebido com mais frequência. Como vocês sabem bem, a prova de língua inglesa do CACD, prova objetiva, não é uma prova de conteúdos, né? Isso é algo que eu falo até com receio de ser repetitiva, mas eu continuo falando. Não é uma prova exatamente de conteúdos, ela é uma prova que testa, sobretudo, habilidades e competências, né? Se a gente for pensar no perfil da prova, principalmente nos últimos 3 anos, a prova objetiva de língua inglesa testa, sobretudo, a habilidade de compreensão de texto, né? Ou seja, as reading skills do candidato, em língua inglesa, claro,
e testa também a competência lexical dos candidatos, né, o conhecimento de vocabulário dos candidatos. Então, nisso, essa prova objetiva de inglês é muito diferente do que talvez o candidato possa conhecer por experiência com outros exames, né, em língua inglesa, exames internacionais, como o TOEFL, como o IELTS, exames de Cambridge, né? Então, é uma prova que tem um perfil muito específico, com esse foco quase que exclusivo em interpretação de texto e em vocabulário, né? Normalmente a gente chama de itens de vocabulário. A exclusão de perguntas de gramática, né? Não é que gramática não cai na prova objetiva de inglês ou não é importante. Claro, gramática é importante até na própria construção dos sentidos dos textos, né, que vocês vão precisar ler e interpretar na prova objetiva de inglês, mas não há muitos itens que façam referência aberta à gramática, né, que testem abertamente os conhecimentos gramaticais do candidato. Então, isso já é uma informação importante para a gente, né? Se historicamente a gramática não é o foco da prova de língua inglesa objetiva, a gente sabe que a prova discursiva é totalmente diferente, né? Mas se não é o foco, né, da nossa prova objetiva de inglês, ela não deve ser o seu foco nesses próximos dias, né? Então, algo que eu não acho que ajuda muito nos próximos dias é fazer revisões de anotações que você pode ter a respeito de estruturas gramaticais, de norma padrão da língua inglesa. Normalmente, esse não é, de fato, o foco da prova objetiva de inglês. A prova objetiva de inglês, como eu disse, quase que 50% dos itens são itens que testam a competência lexical do candidato, são aqueles itens que vocês conhecem muito bem, né? Tal palavra do texto pode ser substituída por essa outra palavra. Esse trecho do texto pode ser refraseado dessa forma. Isso significa isso, né? Então, se 50% do item, ou quase 50%, né, dos itens, pelo menos nos últimos 3 anos, são itens que testam competência lexical, onde que eu acho que devem ser concentrados os esforços de vocês nos próximos dias? Competência lexical, né? O candidato que tem um domínio maior do vocabulário da língua inglesa tem uma chance maior de acertar esses itens de vocabulário, ou pelo menos de não ficar considerando se deixa o item em branco ou não. Então, essa é uma primeira dica, e talvez a dica mais importante que eu posso trazer para vocês com relação aos próximos dias de estudo, né? Deixem o material de gramática um pouquinho de lado nos próximos dias, ele vai ser importante sim na sua preparação para a prova de segunda fase, mas agora para a prova de domingo, o foco precisa ser léxico, vocabulário. Então esse é um bom momento para você pegar o seu banco de palavras e fazer revisões, né? Se você vai depender muito de qual é a extensão do seu banco de palavras, mas é um bom momento para você revisar e, com isso, reforçar as memórias que você tem daquelas palavras, daqueles itens lexicais, né? Eu não gosto de falar só palavra, porque a gente sabe que não cai só palavra, né? Caem phrasal verbs, caem expressões fixas da língua inglesa. Então, esse é um bom momento para você fazer essa revisão do banco de palavras com foco no sentido das palavras, né? O que normalmente é testado nessa fase objetiva, na prova objetiva de inglês, é justamente se o candidato consegue identificar o sentido das palavras, tanto da palavra que está no texto, quanto da palavra que é proposta pela banca como um sinônimo ou como algo que poderia substituir essa palavra. Então,
o foco dessa revisão do banco de palavras seria no sentido mesmo. Eu digo isso porque eu faço um trabalho bem intensivo com os meus alunos, né? Eu sei que tem muita gente do Step by Step aqui, a gente faz esse trabalho intensivo do banco de palavras, focando não só no sentido, né? Mas também nas colocações, nas coligações, o que é algo essencial para a prova discursiva de inglês, mas na prova objetiva não é tanto o foco. Então, isso é algo que talvez você possa deixar para depois de domingo, né? Essas colunas que a gente faz de colocações e de coligações. Não que as coligações não caiam, né? No ano passado a gente teve uma pergunta sobre, acho que era do verbo compare. Agora não estou lembrada, uma pergunta de qual preposição poderia ser utilizada. Era o item 30, era a questão 37, item 1, que dizia: Another correct preposition used with the verb compared is with, né? Então, essa é uma questão de coligação. Então, claro, as questões de coligação caem na prova, sim, podem cair na prova, mas veja que foi só um item, né? E os vários outros itens cobravam não coligações, mas o sentido das palavras, o sentido das passagens. Então, esse é o momento para focar na revisão de vocabulário, é como se fosse a nossa revisão de conteúdo, né? Vamos tratar o vocabulário aí como o conteúdo mais essencial para a prova objetiva de inglês. Até porque a gente também precisa pensar para além dessas questões que testam vocabulário em si, né? Que são essas que testam sinonímia, paráfrase, etc. Para a gente conseguir marcar as questões de interpretação de texto como certas ou erradas, a gente também precisa entender vocabulário, né? Porque a gente precisa avaliar se aquele item formulado pela banca é uma boa paráfrase do que consta no texto ou não, né? E para isso também é preciso ter um vasto domínio do vocabulário. Então, estudar vocabulário nessa reta final é o que vai te ajudar a, quem sabe, garantir mais pontos nessas questões que focam em vocabulário mesmo, né? Que chegam a compor quase que 50% dos itens da prova. E também pode te ajudar nessa avaliação dos itens de interpretação de texto, avaliar se eles são boas paráfrases do que está escrito no texto ou não. Então, essa é minha principal recomendação para vocês para a prova de domingo. Foco no vocabulário, revisão do banco de palavras. O Lucas o Lucas está colocando aqui. Vamos decorar as 4,000 Essential English Words. Lucas, mais ou menos isso. Os 4,000 Essential English Words, para quem está acompanhando a live e não conhece, é um material de apoio que a gente usa no curso CSD Step by Step. É um material que, enfim, não é de minha autoria, está disponível no mercado, tem aplicativo. Eu já fiz vídeo no YouTube a respeito desse material, inclusive. A gente faz um trabalho bem intensivo desse material no CSD Step by Step. Mas lembrando, foi até legal o Lucas ter comentado aqui, obrigada, Lucas, pelo comentário. Foi legal o Lucas ter comentado aqui, porque esse 4,000 Essential English Words, o foco é nas palavras de alta frequência, né, nas High Frequency Words, que são, claro, as palavras mais importantes de a gente dominar para conseguir, inclusive, ler o texto, né, depois, se alguém se interessar e dar uma olhada nesse vídeo que eu fiz para o YouTube a respeito desse material, cerca de 85% de um texto corrido é composto por high frequency words. Então, esse trabalho da aquisição das high frequency words é muito importante nesse sentido. No entanto, as palavras que normalmente são testadas nos itens de vocabulário não são as high frequency words, né? Ou, quando são as high frequency words, são as high frequency words em um sentido que não é high frequency, né? Ou seja, são palavras que são
polissêmicas, que tem um sentido que a gente reconhece de uma forma mais imediata, porque aquele sentido é alta frequência, mas é testado normalmente em um outro sentido, né? Então, preciso tomar muito cuidado com isso. Então, normalmente o que a gente vê nos itens de vocabulário são itens que testam ou low frequency words, né? Palavras de baixa frequência na língua inglesa, ou itens que testam o que a gente chama de forma geral de falsos cognatos, né? Ou palavras que parecem que são transparentes, né? Que correspondem ao sentido na língua inglesa, mas que na verdade têm um sentido diferente. Então, exatamente, o Pedro colocou. São as low frequency words. Por motivos de seleção, né? O Pedro colocou que são as low frequency words por motivo de sadismo. A gente não pode esquecer, enfim, que essa é uma prova de seleção, né? Eu acho que é por isso que eu continuo chamando de TPS, né? É uma prova de seleção, vai selecionar candidatos que vão ser convocados para fazer as fases discursivas. Então, é cruel ou não, enfim, está além do escopo da discussão, né? Mas, de fato, são questões que permitem selecionar quem tem mais domínio de vocabulário, quem tem mais competência lexical. Agora, o Iago colocou uma pergunta aqui. Professora, no geral, cai sempre um texto sobre diplomacia, economia, etc. 2019 tivemos artigos sobre mudança climática, diversificando os temas. Nesse ano, poderíamos esperar algo relacionado a sistemas de saúde, vacinas, etc. Iago, muito obrigada pela sua pergunta, uma pergunta muito pertinente, né? Que tipos de leitura podemos esperar para a prova? Eu fiz um apanhado sobre os textos, né, que caíram nos últimos anos por causa de um artigo que eu estou publicando, vai sair no ano que vem. Os textos que caem na prova discursiva, na prova objetiva de inglês. E se haveria algum tipo de core vocabulary, né, para o candidato se preparar? E a resposta é, infelizmente, não. Assim, não temos como prever quais são os temas, né, ou quais seriam os campos semânticos mais prováveis de cair na prova objetiva de inglês. Claro, muitas vezes caem, como o Iago comentou, textos relacionados às áreas que vocês já estudam mesmo, né, para as outras disciplinas, política internacional, diplomacia, economia, etc. Mas talvez tenha gente aqui que já fez provas de anos anteriores e já se deparou com texto de astronomia, me lembro de um texto sobre o Caravaggio. Me lembro quem fez a prova de 2015 aqui e se lembra do texto do trecho de Orlando, da Virginia Woolf, caiu literatura, né, na prova objetiva de inglês. Então, claro, existem algumas tendências, né, textos relacionados a áreas de leituras que vocês já fazem, né? Por exemplo, ano passado, TPS 2019, foram 4 textos que caíram, 2 eram da The Economist, né? Que é uma revista que normalmente o CACDista faz leituras, né? Talvez não de todos os artigos, mas algumas leituras. Agora, o tema dos textos é algo realmente imprevisível, por isso que eu falo para os meus alunos, qual que é o core vocabulary do CACD? Não tem, né? Não é uma prova com terminologia, né? Pode cair absolutamente qualquer tipo de texto e qualquer tipo de questão, inclusive de vocabulário. Nesse ano que caiu esse texto do Caravaggio, se não me falha a memória, tinha uma pergunta que para o candidato a marcar, ele tinha que saber 2 palavras equivalentes para molho, né? Assim, molho de colocar na comida. Então, veja que não existe um vocabulário restrito para o CACD. Então, esse ano a gente pode esperar textos na área da saúde?
Sim, com certeza. Esse ano, enfim, nos últimos mais de um ano, eu passei montando muitos simulados de TPS e acabei utilizando para os simulados de TPS muitos textos da área da saúde, inclusive porque era o que eu mais encontrava. Então, existe inclusive uma probabilidade de entrar textos da área da saúde, sobre vacina, sobre a pandemia, etc., porque esses textos estavam mais disponíveis, né? E talvez esse tópico da saúde, talvez não, né? Com certeza ganhou mais relevância em vários tipos de publicação, né? Então podemos esperar esses tipos de texto e outros, né? E também os inesperados, né? Agora, agora uma outra pergunta aqui. Ah, o Emanuel mandou uma pergunta sobre o TPS de 2019, já tinha certeza que ia ser essa. Eu recebi essa pergunta umas 3 vezes essa semana sobre o item, é, esse item que falava, né, o TPS de 2019. The phrase bound to means forced to keep a promise to, e aí enfim, o que o Emanuel pergunta é se bound to cabe nesse contexto. Na minha opinião, não, né? Assim, se esse item estava certo, não estava certo. Eu discordei do gabarito oficial, simplesmente porque esse é um sentido possível do bound to? Sim, com certeza. Esse é o sentido realizado dentro do contexto? Não, com certeza. Então, eu discordo desse gabarito, eu acho que esse item, de fato, estava errado. O Tarek também enviou uma pergunta aqui. Podem mandar perguntas, pessoal. Tô acompanhando aqui. Professoras, às vezes nas provas sempre há uma ou outra palavra em inglês mais clássico ou antigo, se podemos dizer assim. Poderia indicar para as próximas provas com mais tempo alguma referência de material com esse léxico? Bom, Terek, obrigada pela sua pergunta. Não sei exatamente o que, se eu entendi muito bem, o que seria um inglês mais clássico, mais antigo. Na prova do ano passado, eu lembro que caiu um texto que era, enfim, era um ensaio, né, sobre Nova York, sobre a cidade de Nova York, e caiu também um texto do Harold Nicolson, né, que talvez esse sejam uns textos com um vocabulário mais, digamos, mais clássico, né. O que é importante, eu acho que, lógico, não para essa prova de domingo, né, mas para a preparação para a prova de primeira fase, de forma geral, é fazer a leitura de tipos variados de textos, né. Até agora eu lembrei disso. No ano passado caiu, né, um ensaio sobre a cidade de Nova York, não era um texto sobre esse texto não era sobre diplomacia, não era sobre economia, era sobre as impressões, né, daquele autor sobre a cidade de Nova York. Então, fazer leituras de textos diferentes é algo que contribui muito para a aquisição de vocabulário que é utilizado em diferentes tipos de texto, né? Tem vocabulários, como o Tarek colocou, tem vocabulário que ocorre com muito mais frequência em textos de ficção, né? Enfim, romances, ficção em geral. Tem vocabulário que é de muito mais alta frequência em textos acadêmicos. Por outro lado, tem vocabulário que é de muito mais alta frequência em textos jornalísticos, que é o que a gente encontra quando lê The Economist, The New York Times e outras fontes. Então, para de fato ter um vocabulário que consiga dar conta de todos esses tipos de leitura que podem cair no TPS, e de fato todos os anos cai alguma coisa meio, digamos, fora da caixinha, né? É preciso fazer leituras nessas outras áreas, né? Eu
eu costumo falar muito dessa questão do extensive reading, né, de fazer leitura, inclusive no nosso grupo de leitores, né, no nosso book club, a gente trabalha muito com obras literárias. Tem muitos alunos que pensam, mas é por causa da tarefa da tradução. Sim, na tarefa da tradução, pode ser que caiam textos literários, como já caiu aí em anos recentes. Agora, também para a prova objetiva de inglês, pode ser um vocabulário valioso, né? A gente viu no ano passado esse texto sobre New York, já caiu Virginia Woolf, né, na prova objetiva de inglês. Então, o que ajuda a ganhar esse tipo de vocabulário, né, que o Tarek falou, talvez um inglês mais clássico, mais antigo, é fazer esse tipo de leitura, né? Então não seria bem uma lista de palavras que resolveria muito isso, mas sim fazer esse tipo de leitura, né? Lembrando que quando a gente faz extensive reading, a gente adquire vocabulário em grandes volumes de forma incidental, simplesmente pelo ato de ler. Então, é claro, a leitura precisa estar dentro do nosso nível de competência, né? Tem um vídeo também no meu canal no YouTube que eu falo sobre isso, sobre como fazer extensive reading, mas eu acho que é uma boa forma de dominar esses outros tipos de vocabulário aos quais provavelmente vocês não estão tão expostos ao fazer leituras ou mais acadêmicas, né, ou mais jornalísticas, que eu acho que foi isso que o Tarek quis dizer. Isso. O Tarek colocou aqui, talvez de inglês britânico, que não são muito usuais. Sim, ou talvez de mais baixa frequência, né? Se não muito usuais nesse sentido, de mais baixa frequência. A Raquel comentou que gostou do texto sobre Nova York. Era um texto que dava uma quebrada na prova, né? Até um pouco na quebrada da sequência ali dos textos. Bom, deixa eu ver se tem mais. Sim, o Pedro colocou aqui. No Insta, você fala do Colca como forma de obter low frequency vocabulary para a prova. Sim, Pedro, obrigada pela pergunta. Foi muito bom você ter falado isso, porque essa é uma dica legal, de repente, se alguém não viu, né? Eu fiz uma publicação no meu Instagram no começo dessa semana. Meu Instagram é @cacdinglês. A respeito de uma ferramenta que vocês podem utilizar para estudar vocabulário de baixa frequência. Na verdade, vocês podem utilizar para estudar qualquer tipo de vocabulário, mas pensando na prova que está chegando aí no domingo, eu acho que o que mais interessaria nesse momento é estudar vocabulário de baixa frequência, pensando nessas questões de vocabulário, né, sinonímia, paráfrase, etc. E aí, a ferramenta que eu indiquei nesse post é o Colca, né, que talvez muitos de vocês já conheçam, já utilizem, mas para quem não conhece, COCA quer dizer Corpus of Contemporary American English. É um corpus, ou seja, uma coleção de textos no formato eletrônico, disponível online, e o acesso é gratuito. O acesso gratuito é limitado, mas você pode fazer o seu registration lá e você consegue acessar de forma limitada a ferramenta. E aí tem uma parte, enfim, o Coca é uma ferramenta que pode ser usada para várias finalidades, e uma das finalidades é esse estudo de vocabulário, né? Então eu mostrei. Será que eu consigo compartilhar a tela para caso alguém não tenha visto? Deixa eu ver. Consigo. Aqui. Vou só mostrar caso vocês conseguem ver o meu. Aqui eu estou compartilhando a tela. Agora não estou conseguindo acompanhar a caixinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sim, conseguem ver. Ótimo. Então, deixa eu mostrar para vocês essa ferramenta que eu mencionei.
e que vocês podem utilizar, né. Então é só entrar no Colca, o site é esse englishifincorpora.org. Tem uma série de corpora, né, que vocês podem acessar, mas o que eu indico para esse estudo é o Colca, que vocês veem aqui. Eu já estou cadastrada, já estou logada, inclusive, olha o meu bonequinho verde aqui, mas quem não tiver cadastro, é só criar um login, né, fazer a sua inscrição, e aí você consegue, acessar. Então, a ferramenta que eu indiquei para o estudo das low frequency words, você clica aqui, nesse quadradinho rosa com bolinhas brancas, é um recurso que se chama randomly selected words. Aí você vê que ele já puxou uma palavra. O recurso se chama randomly selected words, ou seja, palavras selecionadas de forma randômica, né? Então ele vai te trazer alguma palavra. Então trouxe aqui essa palavra bust, enfim. O que eu sugiro que vocês façam? Que vocês cliquem aqui nesse quadradinho menorzinho, e aí selecionem a frequência que vocês querem. Então, 0K são palavras de altíssima frequência, 50K palavras de baixíssima frequência. Então, o que eu sugeriria é estudar algo a partir aí, talvez, dos 30K. Aí você vê que ele já puxou o primeiro aqui, né? E o que é legal desse recurso, bom, nesse caso a gente não tem, mas o que dá para ver nesse caso, né? A palavra, dá para ver em que tipo de texto ela é mais recorrente, né? No caso aqui, sobretudo televisão e ficção. Veja que não é muito recorrente em inglês acadêmico e também não nas notícias. E aí, a definição, né? É um tipo de dinossauro, né? Aqui não há sinônimos. Deixa eu ver se eu consigo puxar uma outra palavra que tenha, opa, que tenha sinônimos. Aqui, ó, para puxar outra palavra é aqui. Essa veio sem sinônimos. A grande questão das palavras de low frequency, se for muito low frequency, elas não têm os sinônimos listados aqui. Mas deixa eu tentar passar para 20K. Ó, por exemplo, cannonball, né? Aqui você tem alguns sinônimos. Então, pode ser um estudo interessante para essa prova de domingo, porque muitas das questões testam, de fato, essa questão da sinonímia, né? E para além da prova de domingo, para quem vai continuar estudando, né, para a segunda fase, tem os colocados, e aqui embaixo você consegue ver a palavra sendo utilizada em contexto. Não são exemplos inventados, a gente chama de linhas de concordância, né? São palavras ocorrendo de fato em contexto, em textos reais, se vocês se interessarem, dá até para clicar no contexto e ver o contexto mais amplo. A gente chama de amostras de linguagem, né? Então, pronto. É um recurso legal para quem quer estudar palavras de baixa frequência, mas não está, por exemplo, com o banco de palavras muito cheio ainda, né? Então pode ajudar bastante vocês nesses próximos dias. Deixa eu interromper aqui. Acho que eu consigo. Eu estou tentando ler o bate-papo aqui. Vocês podem perceber que eu tenho alguma dificuldade aqui com o Zoom. Tá. Até inclusive já colocaram um link aqui, ótimo. Deixa eu ver. E a Raquel gostou muito. Aí o Pedro perguntou: professor, essas low frequency words podem ser consideradas cota da banca? Porque eu lembro de uma prova de 2018, eu acho, que tinha verbos tipo cough, que era um tipo de bebericar que eu nunca tinha ouvido falar na vida.
Bom, eu não sei muito bem não sei muito bem o que seria uma cota da banca, assim, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, Pedro. É muito importante a gente lembrar, né, como eu acho que eu falei aqui, né, essa é uma prova de seleção, né? Então, faz sentido, né, que as questões tenham um nível alto de dificuldade. Eu digo assim, é importante lembrar que é uma prova de seleção, porque ela não é uma prova que busca avaliar o nível de competência do candidato, né, como seria uma prova de proficiência, né, uma prova de Cambridge, no qual você sai com uma nota, né, ou com, no caso do IELTS, você sai com um band, no caso das provas de Cambridge, você sai com ABC, né? Não é uma prova que visa avaliar, mas visa selecionar. Então, o tipo de vocabulário que é cobrado deixa muito claro que ali o que o examinador está buscando mesmo é seleção. Agora, também é importante pensar que muitas dessas palavras que parecem, enfim, esse verbo, né, como o Pedro mencionou, as palavras que, nossa, eu nunca vi na vida, às vezes são palavras que vão cair na prova discursiva de inglês, né? A tarefa, por exemplo, de tradução para a língua portuguesa, às vezes traz textos que são extremamente desafiadores por causa de vocabulário, né? Agora eu não me lembro qual foi o ano, se foi 2013, era um texto sobre um navio que atravessava a Amazônia, que começava com a palavra Iquitos, esse texto. E nesse texto, o autor usava vários tipos de sons que os animais faziam nessa porção aí da floresta amazônica. Então, um texto bem desafiador em termos de vocabulário, muitos vocábulos de baixa frequência, e claro, aí o candidato tinha que fazer uso não só da sua competência lexical, mas também de estratégias de tradução para conseguir dar conta de traduzir esse texto para a língua portuguesa, sem nenhum recurso a aportes externos e dentro de um tempo adequado, né? Então, claro, na prova de segunda fase, como na prova de primeira fase, é importante ter estratégias, né? As estratégias de tradução são essenciais para quem traduz sem acesso ao dicionário, sem acesso a Google, sem acesso a glossário. Mas então, o que eu acho que é importante reforçar, muitas dessas palavras, né, que parecem, é, nossa, isso eu nunca vi, são palavras que podem cair nos tipos de textos que são selecionados também na prova discursiva, né? Então, é importante ter, por isso que eu falo, né, o esforço de aquisição de vocabulário do CACDista é muito maior do que o esforço de vocabulário de outras áreas de estudo do inglês, né? Porque o CACDista precisa dominar, quanto mais ele conseguir low frequency words, por causa de questões não só de interpretação de texto, mas as questões de vocabulário na prova objetiva, e também por causa das tarefas de tradução e versão na prova discursiva de inglês, né? Agora, o Lucas colocou, quando não se tem noção na questão se a palavra proposta pode substituir a outra, o que fazer? É uma boa pergunta, Lucas. É, bom, na verdade, essa é uma pergunta que está relacionada a estratégias de prova, né? E estratégias de prova como essa, né, deixar o item em branco ou não, são estratégias pessoais, né? Não existe algo que eu possa dizer que vai funcionar para cada um de vocês, né? Elas são pessoais porque a gente escolhe utilizar uma estratégia ou não depois de fazer uma autoavaliação, como somos todos indivíduos diferentes, que temos repertórios diferentes na língua inglesa, que temos test-taking profiles, que são diferentes também. Alguns somos mais ousados,
outros preferimos arriscar menos, né? Então, não tem algo que eu possa te falar que funcione para todos. Agora, uma coisa eu acho importante que todos, né, levem em consideração. Essa é uma prova na qual, se você marcar um item, em discordância com o gabarito, você perde ponto prejudicando algo que você marcou sabendo, né. Então, é importante pensar nessa possibilidade de deixar em branco sim, né. Inclusive, eu aconselho, né, meus alunos, quem faz simulado de TPS comigo, a fazer um cálculo. Quantos itens, principalmente desses de vocabulário, né, eu poderia deixar em branco na hora da prova e ainda assim, se eu marcar todos os outros itens de forma correta, ou seja, de acordo com o gabarito, eu ainda consigo garantir uma boa nota, uma nota competitiva na prova de inglês, né, nas 9 questões de inglês. Então, isso é pensar estrategicamente, né, você pensar no seu nível atual de conhecimento do idioma, falar: "Olha, realmente talvez eu não domine tanto esses vocábulos de baixa frequência, quantos itens eu poderia gastar deixando em branco e ainda assim consigo tirar 7, 7,5, 8, enfim, vai depender também de qual é o seu objetivo na prova de inglês, especificamente, né. Então acho que é uma pergunta importante de você se fazer antes da prova, né, para não deixar, para a hora da prova ficar fazendo cálculo de quanto ali você estaria seguro deixando em branco, né, quantos itens você estaria seguro deixando em branco. Mas eu acho que é uma estratégia a ser pensada assim, se você não entende o item que está no texto, se não entende o item que foi proposto, é com certeza uma estratégia para ser, levada em conta. Uma outra pessoa mandou, uma pergunta aqui. O José Medeiros perguntou se o English Corpora é um site pago. Não, José, esse site não é pago, esse site é aberto para uso, mas é preciso, fazer um registro e fazer login para conseguir utilizar. É um site todos esses corporas são desenvolvidos por um professor que chama Mark Davis, é da Universidade de Birmingham, e você pode fazer consultas, mas o que acontece é que se você não é usuário pagante, as consultas são limitadas. Eu confesso que eu não me lembro qual é o limite de consultas, já faz muito tempo que eu sou, usuária pagante, mas eu acho que para fazer algumas consultas esporádicas realmente não há, necessidade de fazer de ser um usuário pagante. Outra pessoa colocou aqui: "Professora, quão distante está o CPI C2 do nível do CACD? Há muito estudo a ser feito ainda". Não sei quem foi que mandou essa pergunta, que eu acho que veio do YouTube, mas agradeço a pessoa que fez. Essa é uma pergunta também muito, importante, né. Qual é o nível do candidato para fazer, qual é o nível, né, que o candidato idealmente teria que ter para fazer as provas de inglês, né, tanto a objetiva quanto a discursiva. Isso, depende um pouco, é claro. A banca testa o candidato em nível avançado, isso sem dúvida nenhuma. Eh, Tanto pelos textos que ela seleciona, para apresentar na prova objetiva, os textos que são selecionados também para a prova discursiva de inglês, né, nas tarefas de, tradução e versão, na tarefa do summary, e também pelo próprio nível de exigência na correção. Então a prova com certeza cobra nível avançado. Agora, a questão toda é que essa questão do CPI, nível C2, nível C1, isso está dentro de algo que a gente chama de quadro comum europeu, né, de referência para línguas, né, que é o Common European Framework, que é um quadro que foi desenvolvido pelo Council of Europe, já tem algum tempo, já tem algumas décadas,
e que, na verdade, não avalia tudo que é avaliado no CACD, né? E avalia coisas que também não estão no CACD, né? Por exemplo, nível C2 no quadro comum europeu, quem tem nível C2 certificado no quadro comum europeu, passou por prova de speaking, passou por prova de listening, que são coisas que não são testadas no CACD, não é mesmo? Agora, o que que não faz parte aí da avaliação do quadro comum europeu? Por exemplo, competência tradutória, né? Quadro comum europeu, quem tem o CPI, por exemplo, eu tenho o CPI, provavelmente quem fez essa pergunta também tem o CPI. Quem tem o CPI não tem que fazer nenhuma tarefa de tradução, não tem que demonstrar competência tradutória. Então, isso está fora do quadro comum europeu, né? Que a gente chama, né? Muitas vezes as pessoas falam, para aprender um idioma é preciso trabalhar as 4 habilidades. Na verdade, existe uma 5ª habilidade, que é a tradução, né? Que já há algum tempo foi deixada de fora aí, dos cursos de idiomas, mas é a 5th skill, né? Então, isso está fora. E muitas vezes o candidato, mesmo sendo nível C2 comprovado, não tem a competência tradutória desenvolvida. Então, esse é um trabalho que precisa ser realizado, porque a competência tradutória é testada na prova discursiva de inglês, né? Outra coisa que está fora dessa avaliação do quadro comum europeu é a questão como dizer isso de uma forma simples, né? Essa questão do native-like performance, né? O fato de a banca cobrar na prova discursiva de inglês que o candidato saiba collocations, que o candidato saiba colligations, ou seja, que ele se expresse com naturalidade, fazendo as escolhas mais convencionais de palavras, quer dizer que a banca cobra native-like performance, que é algo também que está totalmente fora desse esquema do quadro comum europeu. Aliás, é algo que fica claro em vários documentos aí do Council of Europe, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo um candidato que tem nível C2 comprovado, tem esses outros desafios aí pela frente, né? Que são competências e por exemplo, a competência tradutória, e essa outra que eu estou falando aqui, que se chama competência fraseológica, são competências que a gente normalmente não desenvolve, né, ao estudar língua inglesa, em cursos mais comunicativos. Então, existe um desafio, sim, para quem já é nível C2, e parte desse desafio, assim, resumindo muito, tá aí, né, aprender a traduzir e aprender a se expressar, a fazer escolhas de palavras que de fato sejam convencionais na língua inglesa, né, que formem combinações convencionais. O Tarek comentou, é verdade, Selene, eu gostei de você comentar da competência tradutória ser pensada novamente nos cursos de inglês. Sim, bom, essa é uma questão que, obviamente, está relacionada à prova discursiva, né? Mas, como eu vejo que tem muitas perguntas a respeito, eu aproveito para comentar. Esse é um debate já há muito tempo a respeito de desenvolver ou não a competência tradutória na sala de aula. Em cursos comunicativos, normalmente não, porque a língua 1, né, nossa língua materna, é praticamente proscrita, mas tem muitos estudos agora que propõem essa volta da competência tradutória para a sala de aula, inclusive porque desenvolver a competência tradutória é uma excelente forma de a gente perceber as interferências que a gente comete por causa da nossa língua materna ao produzir texto em língua inglesa, tanto o texto oral quanto o texto escrito, né? Então, o desenvolvimento da competência tradutória é algo que eu falo também no curso CSD Step by Step, que a gente trabalha bastante com tradução, todas as aulas, né? É algo que eu reforço, né? Trabalhar com tradução não é se preparar só para as tarefas de tradução e versão.
mas é também aprender a reconhecer potenciais erros de interferência da língua portuguesa na sua produção em língua inglesa, que são muito frequentes, né? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida aqui sobre a prova objetiva, a prova de domingo, a gente acabou comentando também um pouco sobre a prova discursiva, mas que eu acho que é importante, eu acho que quem se prepara para as provas de inglês do CACD, claro que a gente faz essa divisão, né, prova objetiva, prova discursiva, mas não é como se preparar para uma sem se preparar para outra, né? A gente está falando de um idioma, né? Então, se preparar só para a prova objetiva de inglês, na verdade, não dá muita noção do que é a língua inglesa que é cobrada na fase discursiva, né? Então, acho que é natural que a gente acabe comentando um pouco sobre a prova discursiva também. Então, só então para a gente fechar essa discussão sobre a prova discursiva mesmo, a prova objetiva mesmo de inglês, o que eu acho importante é foco no vocabulário nos próximos dias, principalmente essas palavras de baixa frequência. Então, utilizem essa ferramenta que eu apresentei para vocês do Coca, ou façam leituras, né, de textos que vocês sabem, que vocês encontram palavras de baixa frequência, por exemplo, The Economist, talvez a Foreign Affairs, outros textos jornalísticos, etc. E algo que é muito, muito importante para a hora da prova, não se esqueçam das estratégias de leitura. É algo também que eu trabalho muito com o pessoal do Step by Step, eu vejo vários nomes aqui do Step by Step, então eu vou aproveitar para reforçar, mas para quem não é meu aluno do Step by Step, né? Só deixando claro, o que são as estratégias de leitura? São formas de abordar a leitura que tornam aquela tarefa de ler mais eficiente. Então, uma estratégia de leitura que é essencial para a prova objetiva de inglês é ler os itens antes de ir ao texto. Eu sei que muitas pessoas gostam de fazer uma primeira leitura do texto e aí depois fazer a leitura da primeira questão, mas essa não é uma forma muito eficiente de fazer uma prova objetiva que tem pouquíssimo tempo para ser completada e na qual o que o examinador está testando não é se você entende o texto na sua completude, e sim se você consegue marcar certo e errado para alguns itens, não é mesmo? Então, lê os itens de uma pergunta e aí vá ao texto, já informado pelos itens, o que é que você está buscando naquele texto, né? Eu também tenho uma autora chamada Denise Santos que ela faz uma comparação legal, né? Quando fala de estratégias de leitura, ela fala que ir ao fazer a leitura do texto sem antes ler as perguntas é a mesma coisa que ir ao supermercado sem uma lista de compras. Você fica passeando ali pelos corredores, tentando lembrar o que falta na sua casa, uma atividade bem não eficiente, né? Agora, você lê os itens antes de ao texto é a mesma coisa que ir ao mercado com uma listinha de compras. Você vai ao mercado para fazer aquilo, para buscar aqueles itens que você pôs na listinha. Isso sim é ler com eficiência, né? Você não está indo ao texto para entender a sua completude, todas as suas palavrinhas. Não, você vai ao texto para entender se aqueles itens estão certos ou errados. Então, essa é uma forma eficiente de fazer a leitura e mais do que isso, é uma forma de diminuir o seu tempo de execução da prova, né? Lembrando que a prova de língua inglesa costuma ser cansativa, ou por causa do grande número de textos, ou por causa da extensão mesmo dos textos, e ela não pode atrapalhar as outras provas que compartilham aí o período com ela. Então, é importante ser eficiente, fazer a leitura de forma eficiente. Então, essa é uma estratégia de leitura que é muito apropriada para o CACD. Lê os 4 itens de uma questão, vai ao texto.
lê os 4 itens da próxima questão, volta ao texto para verificar. Até porque muitas vezes já aconteceu, os itens que tem para você responder sobre um dado texto são só itens de vocabulário, né? Então, se você perdeu todo aquele tempo tentando interpretar o texto, sem saber o que os itens pediam, foi, como eu acabei de falar, né, um tempo talvez que poderia ter sido mais bem aproveitado em alguma outra tarefa. Então, essa é uma estratégia de leitura muito importante para a nossa prova agora no domingo. Algumas perguntas aqui no chat. A Thaís colocou: professora, você acha que a extensão Grammarly disponível na internet para correção de textos digitados é uma boa referência para o tipo de escrita do CACD? Bom, Thaís, obrigada pela pergunta. É uma pergunta que não está relacionada tanto com a objetiva, né, com a prova objetiva, já que fala sobre produção de texto, né, então está mais relacionada à prova discursiva. O Grammarly bom, não conheço em profundidade o Grammarly, mas já vi, já testei, etc. É uma ferramenta que pode ajudar a entender quais estruturas são gramaticais na língua inglesa, por assim dizer. Agora, isso é muito diferente de estudar gramática para o CACD, né? Gramática para CACD, estudar gramática para CACD não é estudar estruturas gramaticais da língua inglesa, né? Mas sim estudar quais estruturas gramaticais da língua inglesa são consideradas legítimas pela banca examinadora para o contexto da prova, né, para a situação comunicativa da prova, ou seja, quais estruturas gramaticais são legítimas, são consideradas norma padrão pela banca para você escrever uma argumentative essay, que é o texto que você desenvolve na composition, ou no summary, né, no texto do resumo, que são 2 textos de gêneros acadêmicos, né, então o fato de serem textos de gênero acadêmico tem uma série de implicações, né? O tipo de linguagem, o registro da linguagem que você vai usar é formal. O que a banca vai cobrar não é conhecimentos de gramática, mas sim da norma padrão da língua inglesa, ou melhor, do que a banca entende como norma padrão da língua inglesa. Então, é algo muito mais específico do que, pelo menos o que eu conheço, do serviço que é ofertado por essa ferramenta, né? Então, estudar inglês para CACD é diferente de estudar estruturas gramaticais da língua inglesa, né? Então, é preciso atentar para isso. Bom, e uma última pergunta aqui do Leandro. Professora, você recomenda a leitura da New Yorker? Geralmente a revista tem tantos textos jornalísticos quanto literários. Leandro, eu gosto muito. Eu gosto muito de ler. Quando eu monto os simulados, eu gosto de pegar texto da New Yorker. Um pouco por causa disso, porque ela traz textos de tipologias diversas, com linguagens diversas, e, e também por causa dos tópicos, né, muito variados. Eu acho que sim, pode te ajudar tanto na aquisição de vocabulário, né, com textos mais jornalísticos, textos mais literários, quanto a ter um contato com um repertório mais vasto de leituras, né, de não ficar só em economia, política internacional, enfim, esses textos que mais comumente a gente espera que caiam, né, na prova objetiva de inglês, e que você também tenha esse tipo de contato, esse tipo de entrosamento com outros tipos de textos, né, com textos mais literários, por exemplo, que, como eu disse, já caíram na prova objetiva de inglês. Bom, gente, eu vou
finalizando aqui, eu fiquei muito contente com a nossa interação ao longo dessa noite e eu estou disponível, quem quiser entrar em contato, tirar outras dúvidas, caso eu tenha pulado alguma dúvida aqui, não tenha visto no chat, ou caso alguém tenha postado alguma dúvida no YouTube, enfim, alguém pensou numa dúvida depois, fica à vontade para entrar em contato comigo. É só entrar na minha plataforma, cacdinglês.com, e clicar no Fale Conosco. Essa mensagem vem direto para mim, sou eu mesma que vou ler, que vou responder. Então, estou à disposição de vocês e já quero aproveitar e desejar a todos muito boa prova no domingo. Espero que vocês possam fazer essa prova com tranquilidade, dentro do possível, é claro. Confiem nesse trabalho que vocês fizeram ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, mas também façam a prova com cautela, né? Pensando nas estratégias de prova que são mais adequadas para o seu perfil atual, talvez deixar alguns itens de vocabulário em branco, né? Então façam a prova com confiança e com cautela ao mesmo tempo. E, sobretudo, espero que vocês possam fazer essa prova com muita segurança. Então, cuidem-se e eu desejo muito boa sorte a todos vocês. Agradeço demais todo mundo que pôde participar, que enviou perguntas ou que estava assistindo aí, acompanhando. Agradeço demais. Uma boa prova para vocês e estou à disposição lá no Fale Conosco, caso vocês tenham mais dúvidas. Muito obrigada a todos, uma boa noite.